Deus abençoe hoje a palavra de Deus que vai ser pregada, continuando o livro de Neemias. Nós vamos hoje falar de uma maneira maravilhosa para o louvor da igreja, para o louvor que é feito por todos nós, povo sacerdotal, e dos nossos lábios sai o louvor de gratidão, de amor, sai a pregação cantada. E esse trabalho que está no livro de Neemias, no capítulo 12, é totalmente voltado ao louvor que aconteceu em Israel, e nos ensina como louvar, como adorar, como nós precisamos crescer, todos nós, nesse ministério de grande importância. Eu, depois de ler bastante esse capítulo 12 do livro de Neemias, eu tive a curiosidade de olhar para o céu e procurar no livro do Apocalipse quantas vezes essa palavra louvor é falada lá, e quantas vezes houve louvor e adoração lá no céu. Você sabe da resposta? Eu também fiquei surpreso. Eu encontrei em 9 capítulos do livro do Apocalipse louvor e adoração a Deus. Feito por quem? Feito pelos anjos, com os querubins e serafins, feito pelo povo de Deus, feito por nós. Estaremos lá louvando e adorando a Deus. Irmão, nesse capítulo 12 do livro de Neemias, eles agora vão louvar e adorar a Deus pela construção dos muros, pela reedificação da cidade. Isso aconteceu aproximadamente em 444, no ano antes de Cristo. E eles agora vão dedicar, vão abençoar, vão se regozijar, vão se alegrar, vão agradecer a Deus pelo que Deus realizou com eles lá em Jerusalém, em todo Israel, pelas vitórias. Isso nos ensina a celebrar nas vitórias. Precisamos celebrar a Deus. E lá começa no verso 27, eu vou falando versículo por versículo, porque esse livro, como repete também no livro de Esdras, o nome das pessoas, todas envolvidas, e eu acho desnecessário lermos esses nomes, inclusive nomes bem difíceis, mas nosso nome está escrito no livro da vida, viu? Eu vou ter um outro nome, vocês também que estão escutando vão ter um outro nome, mas o nome nosso também está escrito no livro da vida. Então nosso nome vai estar também inserido aqui nesse livro, que é um livro para sempre. Então no verso 27, eles começam a celebrar. Olha o que diz a palavra de Deus: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os lugares para virem se alegrar no Senhor, para vir a fim de que fizessem a dedicação dos muros de Jerusalém, com muito louvor, com canto, símbolos, alaúdes e harpas. Irmão, então a gente aprende aqui a importância de toda vitória nossa nós celebrarmos. Às vezes Deus dá tanta vitória para nós, no ministério, na vida pessoal, nas lutas, e nós às vezes não celebramos. Então fica aí essa comemoração, essa felicidade, essa grande alegria, esse agradecimento do povo de Deus, com todo louvor, com todo o musical que Davi deixou e Salomão, para que eles mantivessem tudo que Davi havia deixado. Então a celebração é muito importante nós celebrarmos. Lá em Filipenses, Paulo está celebrando de uma maneira assim linda. Filipenses 4:1, portanto, meus irmãos amados, ele falando para os irmãos amados de Filipe, e muitos saudosos irmãos, a minha alegria e muito bem, meus irmãos. Então São Paulo chama
os irmãos de Filipe: a minha alegria são vocês, a minha coroa. Olha que Paulo sofreu muito por essa igreja. E também em Filipenses 4:4, Paulo, continuando a se regozijar na alegria dos irmãos, ele diz assim: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então é muito importante essa celebração, essa comemoração, essa festa que nós temos que ter na igreja, no louvor, no agradecimento a Deus. Segundo lugar, verso 43, na unidade. Olha que coisa importante. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifício de louvor a Deus. E o que? Alegraram. Alegre-se, meus irmãos. Às vezes você vê um irmão triste. Irmão, tu é filho do Altíssimo, tu é um sacerdote de Deus, todos nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. A alegria, ela contagia as pessoas. Então, alegraram, pois Deus os alegrara. Irmão, isso risque na Bíblia de vocês, no verso 43, quem me alegra é Deus, é fruto do Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito. Como ela, no louvor, como ela contagia as pessoas, como ela edifica. Vocês vão ver aqui, esse capítulo é espetacular sobre o que o louvor faz nas pessoas, o que o ministério de louvor, a importância do ministério de louvor, a importância de todos nós que louvemos e adoremos. Às vezes a gente chega na igreja, muita gente só vem para a hora da palavra, não sabe o que está perdendo, meus irmãos. Vocês não sabem o que aconteceu na reforma, o que o louvor trouxe no grande avivamento da reforma na Europa. Vocês não sabem, ou não estão percebendo bem. Então no verso 27 do capítulo 12, aliás no verso 43 que nós estamos lendo, né? Então, alegraram-se com grande alegria, porque Deus os alegrara. Deus me alegra, Deus que me alegra. A alegria que vem do meu corpo, da minha mente, ela dura 5 minutos, 10 minutos, dura uma manhã, mas a alegria do crente, quem faz é Deus. Grande alegria, também as mulheres participando, as crianças, os meninos, se alegravam diante do louvor e da adoração, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia longe de Jerusalém. Olha o potencial do louvor. Eu quero dizer para você, meu irmão, às vezes a tua luta, ela é individual, mas te alegra e festeja com os irmãos. Você não sabe a potência que isso significa. Às vezes Davi lutou com Golias. Quem lutou com Golias? Davi. Mas todo o exército de Saul ficou alegre com a vitória de todo o povo. Depois foi contaminado. As mulheres se alegravam tanto e cantavam. Saul feriu os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Olha a importância. A tua luta, tu vai comemorar com teus irmãos, com tua família, com os amigos. É importante acontecer isso aí, porque Deus é que está te dando essa vitória, para você jubilar, extravasar. Não é coisa para si, somente para si. Verso 27 e o verso 43. Então, a grande alegria que acontecia naquela festa. Então o louvor traz grandes alegrias. O louvor extravasa para quem está escutando o louvor. O louvor está frutificando, gente. Nós já vamos ver as etapas que aquela procissão, ela subia em direção ao templo, os lugares onde ela parava. Cada lugar que ela parava tem um significado para nós que louvamos, para o grupo de louvor, de adoração. E é importante que a gente entenda, certo? É muito importante. Então o povo chorava, extravasava com alegria. Lá no capítulo 8, versículo 10, não é? Nós lemos e vimos na colheita da oferta,
que a alegria do Senhor é a minha força. Então eu sou forte porque eu estou alegrando ao Senhor, eu estou sendo abençoado, eu estou abençoando os irmãos. Isso alegra sobremaneira o povo de Deus e abençoa, e nós estamos abençoando ao mesmo tempo o povo de Deus. Quarto lugar, vida pura, Neemias 12:30. Olha o que diz Neemias 12:30. O louvor tem que ter uma participação da minha conduta, gente. Eu estou louvando a Deus, a minha conduta. Verso 30. Olha o que diz: eles vão abençoar toda a obra de edificação de Jerusalém, dos muros principalmente, das portas que foram derrubadas, das portas que foram queimadas, que é importantíssimo para uma cidade. A cidade de Jerusalém, ela é toda murada, e nas portas tem uma vigilância tremenda, como tem nas nossas vidas, como a minha Jerusalém, que é minha família, tem que ter porta com vigilância. A minha vida tem que ter porta com vigilância. Então é importante a minha purificação. O verso 30 diz o quê? Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo, as portas e o muro. Eu, para purificar as portas, os muros, eu tenho que ser puro. Que importância tem isso? Muito, gente. É de uma importância muito grande. Eu vou purificar porque eu sou puro. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, que também purificaram o povo, as portas e o muro. Então, a purificação, a vida pura é muito importante. Naquela época, você vê, por exemplo, lá em João, o primeiro casamento, tinham as talhas de purificação, eram com águas que se purificavam, era chamada as abluções. Era muito importante para o judeu a limpeza. Hoje nós temos uma limpeza, se confessarmos os nossos pecados, hoje não é mais dessa maneira, com abluções. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todos os nossos pecados. Então hoje nós temos, é impossível que um líder de célula não veja essas coisas, que o grupo do louvor não veja essas coisas, que o pastor não veja essas coisas. A importância do autoexame, de se examinar para louvar, porque tu está edificando, tu está construindo, tu está alimentando. O louvor prega cantando. Vamos ver isso aqui tudo. Eu estou na introdução longa. Tão importante que é esse capítulo 12. Então, nós temos, em nome de Jesus, não é, que examinar nossas vidas. Quinto lugar, a ordem do grupo do louvor. A ordem da arte tem uma ordem, tem uma regência, tem disciplina. Eu estava lendo um livro sobre as igrejas da Coreia, lá de Saigon, a Coreia do Sul. Irmãos, descreve o teólogo a importância daquele grupo de louvor adorando, e a igreja toda adorando, e eles choravam e não sabiam por que estavam chorando, com louvor. Aí eles perguntaram: o que há com esse louvor? Eles passam 14 horas antes de começar o louvor, orando, lendo a palavra de Deus. Isso é uma regra dos coreanos. Aí eu peguei lá em São Paulo, tem igreja da Coreia, eu fui fazer uma análise, também o louvor de lá é espetacular, onde eles se autoexaminam, leem a palavra horas antes de se apresentarem, se purificam. Não é chegar aqui e cantar, não é o pastor chegar aqui e pregar, não é o líder de célula começar uma célula sem um autoexame, sem se examinar. Como é que está a tua vida?
Então, nós precisamos aprender isso aí. E aqui no verso 28, eu queria chamar a atenção para nós: ajuntaram-se os filhos dos cantores, olha a importância, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas. Aí eu fui estudar o que é netofatitas. Netofatitas, essa palavra significa destilar. Quando tu te purifica, tu vem aqui e destila louvor para a igreja. Sabe o que significa também? Gotejar. Sabe o que significa também? Fazer composição oriunda de Deus, ungida por Deus, para você cantar. O que me ensinou a dizer para vocês o seguinte: então toda canção tem que ser meditada, se corresponde com a palavra de Deus. Olha só a importância do nosso ministério de louvor, a importância sua como ministro de louvor na sua casa, na sua vida pessoal, tua adoração a Deus. Então, os netofatitas do verso 28, e hoje a gente canta, eu fico maravilhado quando eu vejo muitas músicas baseadas em salmos. Salmo era o livro de canção dos judeus, eram os salmos, não é? Hoje nós temos muitas letras baseadas nas escrituras, com versículos das escrituras. Então isso é muito importante. Devemos, no verso 44 a 47, olha a importância do louvor da igreja. A importância do louvor da igreja. No verso 44 a 47, ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nela das cidades as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. Mas lá adiante vai falar também para os cantores. Irmão, o cântico, se ele for destilar, se você vai destilar, se você vai edificar, você já vai ver aqui o que o louvor vai fazer para uma igreja, vai multiplicar, vai gerar. Às vezes chegam cansados pela luta lá fora. Então Deus determinou que eles tivessem uma consagração muito maior, porque aquele trabalho lá de fora realmente é cansativo. Então, no verso, como nós estamos lendo aqui, vamos continuar, que vai dizer isso aqui embaixo. E executava o serviço do seu Deus e da purificação, como também os cantores e porteiros, porque o porteiro, hoje a gente vê porteiro, não tem um valor mas naquela época o porteiro era nomeado pelo governador, ele era responsável por uma invasão do inimigo. Quão importante eram os porteiros, quão importante é a porta, como eu falei, da tua casa, da tua família, da tua consagração, dos cânticos, como é importante essa porta, que os regentes têm que ver, o que ele vai cantar, como ele vai cantar, a ordem da arte, a disciplina, certo? Então, verso 46, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, havia líder, havia o regente, havia os que oravam mais, os que discipulavam mais, mas havia o regente, havia o líder maior, e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. Eles tinham ajuda, ministério importante de consagração, de repouso, de meditação, para extravasar a unção para a igreja. Como é importante esse capítulo 12. Então, meus irmãos, nós vamos agora, fizeram uma procissão. Neemias comandava um grande grupo de cantores, de louvor, de sacerdotes, de levitas e do povo. E do outro lado, Esdra,
Um no sentido horário, o outro no sentido anti-horário, em direção ao templo. Mas eles vão passar por várias portas que estão lá em Jerusalém. Cada porta tem um significado grandioso para o louvor da igreja, para a tua vida também, pessoal. Muito bem, então nós vamos começar aqui no verso 30, que eles formaram essa procissão, não é? Neemias 12, 30, é porque tem muitos nomes, então a gente tem que pular esses nomes. Purificaram os sacerdotes, os levitas, e também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre os muros e formei 2 grandes coros, um com Esdras, o outro com Neemias, em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha e o outro na mão esquerda. O primeiro que eles param na porta do monturo. O que é porta do monturo para o grupo do louvor? O que é porta do monturo para nós que adoramos, que louvamos a Deus? O que é monturo? Monturo é lixo. Irmão, tu vem cheio de lixo na cabeça. Tu traz do mundo, televisão, eu não vou nem falar, vocês sabem grandiosamente, tão bem quanto eu, o tanto de lixo que o monturo numa cidade, tudo era jogado no monturo. O tanto que Satanás lança na nossa mente coisas erradas, gente. Então, a primeira porta que o louvor tem que passar, principalmente antes da sua apresentação na igreja, antes de nós nos apresentarmos na célula, aqui na igreja, é passarmos pela porta do monturo, que é uma porta de quebrantamento, de arrependimento, tirar a sujeira do nosso coração. Jesus chamou muita atenção da onde saem as porcarias das nossas vidas, do nosso coração. Então Jesus nos ensina que nós precisamos tirar essas coisas, precisamos passar pela porta do monturo. É por isso que na Coreia eles passam 12 a 14 horas antes de se apresentarem. E a descrição das igrejas coreanas eram anjos cantando e adorando, e a igreja exultante pela adoração do grupo do louvor da igreja. Olha a importância do grupo do louvor da igreja. Portanto, meus irmãos, examinemos nossos corações. Examine o coração, tire a sujeira que haja em vocês antes do louvor exultante, um despojamento, buscando a santificação. Muito cuidado nessa porta do monturo, que isso vira um lixo, quando você começa a se engrandecer com sua voz, quando a tua arte mexe com tua cabeça, porque você é ser humano. Então é muito importante, você tem que olhar para Cristo, você tem que fazer a plateia não olhar para si, porque há realmente muita gente olhando para cantores, e muitos cantores se exacerbando, como também pregadores, não é? Então, não olhe para si, não se faça um astro na igreja, isso tudo é lixo. Você tem que levar a adoração, não é, a Deus. Cuidado com vaidade. Tudo isso está na porta do monturo. No Salmo 40, Davi diz: Senhor, tirou-me de um poço de perdição. Olha Davi falando sobre isso. De um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs dos lábios um novo cântico, um cântico consagrado, puro, onde houve confissão de pecados, onde houve arrependimento, onde você está engrandecendo a Deus, um hino de louvor ao nosso Deus, e não a ti próprio. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha a importância de quem está aqui na frente. Então é muito importante. Assim, continuando a subida em direção ao templo, a porta da fonte, todos pararam na porta da fonte, a entrada da porta da fonte, subiram as escadas de Davi, onde o muro se elevava por sobre a casa de Davi,
até a porta das águas. O que eu vou dizer para vocês sobre o que a palavra de Deus fala sobre a porta da fonte? Quem é a fonte? É Deus, gente. Quem é a fonte das águas? É Deus. Deus é o manancial das águas vivas. Deus é a fonte, Jesus é a água que purifica e o Espírito Santo é o rio que corre. A Trindade está envolvida no louvor diretamente. A Trindade, onde inicialmente nessa porta do manancial o Pai aparece no louvor. Então Jeremias chama atenção para isso, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, me deixaram, eu sou o manancial de águas vivas, meu povo me deixou, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas, não retém Cristo, não retém a limpeza, não retém a purificação, só tem cânticos, só tem canções. Jeremias 2,3 diz também: então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da minha colheita, era. Então Jeremias 2,11 também fala: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, porque não eram deuses, todavia o meu povo trocou a minha glória pela glória deles, por outros deuses. Em João 7,37, falando desse manancial, essa porta é de grande importância. No último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha para o manancial, venha para a água viva, venha para mim, venha para Ele. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, sairão rios de água viva. O louvor tem que brotar aqui na Maranata, rios de água viva. É o que acontece com a igreja coreana. Eles têm um momento importantíssimo nessas portas. Eles passam por cada porta e passam 12 a 14 horas meditando antes de se apresentarem, porque realmente a carga é muito grande lá fora, não é? Nós vamos falar isso aqui adiante, ele vai falar mais. Jesus também fala para a mulher samaritana: a água que der, tu não vai ter mais sede, venha e beba. Será uma água que vai jorrar para a eternidade. A minha água é viva. Então nós temos isso nada mais é do que uma experiência que a gente expressa lá fora, expressa nas nossas casas, do novo nascimento. Esse manancial, meu irmão, ele é uma vida nova, uma vida consagrada, uma vida aos pés do Senhor, fazendo exame direto da tua vida, dos teus pensamentos, porque vem coisas tremendas, vem sim. Terceiro lugar, porta das águas. Eu conheci todas elas em Jerusalém, todas têm esse significado espiritual profundo. Porta das águas. Depois da porta das fontes vem a porta das águas, não é? Que significa a plenitude do Espírito Santo de Deus. Significa a plenitude do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo participando da tua adoração, louvando e participando da vida das pessoas que estão participando do louvor e da adoração. Então, gente, os músicos, os cantores, os dirigentes, os instrumentadores e todos que trabalham com a música devem estar cheios do Espírito Santo. Para isso preciso passar por essas portas. Às vezes a gente não multiplica a célula, porque o cântico é mecânico. Não houve uma preparação do líder, não houve uma hora antes dele entrar na célula. Medita, leia, examina a tua vida. Antes da Santa Ceia, Paulo diz: olha, examine a vida de vocês. Até na hora de vocês comerem do pão e beberem do vinho, não estão se examinando. Então, e isso é uma coisa pessoal, e nós que estamos aqui extravasando, nós que estamos construindo, gerando, não é? Então é importante. A quarta porta, a torre dos fornos ou fornalha, verso 38,
quando chega no verso 38, ele descreve todas as portas. O segundo coro ia em frente e eu após ele, metade do povo por cima dos muros, desde a torre dos fornos, olha aqui a torre dos fornos, até ao muro largo. Nós já vamos falar o que é muro largo. Vamos ler as outras portas, depois a gente volta. E desde, verso 39, 12 e 39, e desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha. Tudo isso tem um significado para o louvor e adoração da igreja. E da porta do peixe, vamos saber já o que é a porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre dos 100, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Vamos continuar. Porta dos fornos, fornalha, queimar as escórias. Quais são as escórias que tu precisa que o Espírito Santo queime? Coloca diante de Deus, burilar, queimar, não é? Tornar o nosso louvor agradável a Deus. Elias foi enviado para Sarepta, depois que ele teve 3 anos e meio, não é? Recolhido, onde os corvos iam alimentá-lo, ele foi enviado para Sarepta. O que é Sarepta? Significa purificação. Ele era alimentado pelos corvos de Deus. Aí Deus disse: não, Elias, tu já foste alimentado diretamente por mim, e bebia das águas da fonte de Querite. Agora tu vais te humilhar, tu vais ser alimentado por uma mulher viúva pobre. Vai para a casa dela. Queimar, Sarepta quer dizer forno, queimar as impurezas, purificar-se. Isaías também, veio o anjo e queimou a sua língua, uma brasa. Então, essa porta do forno, ou fornalha, ela tem esse significado. Vocês têm que passar a ver e pedir para Deus e analisar diante de Deus. Depois do forno, eles foram para o muro largo. O que tem, qual é a importância do muro largo para o louvor da igreja, para nós, para Jean, para todos os irmãos que louvam, que adoram, principalmente nós que estamos aqui na frente, o louvor da igreja, que extravasa. Nós já vamos ver tantas coisas lindas que eles vão extravasar. Então, no muro largo, o muro largo, meu irmão, ele tem um significado muito importante, é a decência no culto. Tu está indo para a casa de Deus, ter um encontro com Deus, receber ministração do Espírito Santo, aí tu vem para cá de bermuda. Pode um negócio desse? Nesse dia, no dia do Senhor, esse dia do Senhor é uma coisa diferente. Então esse dia é um dia solene, decente, é um dia que tu vai estar diante de Deus. Ele não pode ser um culto morto, meu irmão. Ele não pode ser um culto morto, ele não pode ser um culto fúnebre. O culto fúnebre tem um morto, mas no culto a Deus é um culto vivo, onde você tem que mesclar os hinos. Por que os hinos? Porque eles têm uma história, e Jesus entrou na história. É importante a história, é importante o legado, é importante a tua história na tua família. Vê os resultados da história tua dentro da tua casa. Veja o resultado da tua história dentro do teu ministério. A história faz parte da vida do líder, do pai, do crente, do pastor. Então é importante você colocar sempre ambos, não é? Você não pode esquecer. Um grande escritor que eu cito sempre, Martin Lloyd Jones, ele falando da porta do muro, do largo do muro, desculpem, ele fala de duas coisas: emocionalismo não é emoção. Emoção faz parte do culto, da adoração a Deus, do louvor a Deus, do choro, do arrependimento, do quebrantamento, da alegria que eu tanto falei, da paz, do amor com os irmãos. Emoção tem que ter nos cultos. Emocionalismo não. Emocionalismo não vai trazer nada para ninguém. Então a gente precisa separar. A gente precisa combater o emocionalismo barato da emoção que tem que existir no louvor. Então é muito importante, porque a emoção vai transformar a vida das pessoas.
ela vai santificar. O cara vai ser mais grato a Deus, com lágrimas, com alegria contagiante. Então, essa muro largo é para você avaliar a liturgia com a teologia. Tem igreja que é muito litúrgica, como o culto fúnebre. Tem igreja que é muito teológica e se esquece de um louvor, como era o louvor da reforma. Então nós temos que ter um equilíbrio nesse muro largo. Depois do muro largo, eles pararam no verso 39, na porta de Efraim. Quem é Efraim? Efraim é o segundo filho de José. O primeiro é Manassés, o segundo é Efraim. Efraim significa duplamente frutífero. O louvor tem que ser duplamente frutífero. O louvor não é um bloco de músicas cantadas, recitadas. O louvor tem que produzir fruto de vida nas pessoas, com mudanças profundas nas pessoas. Olha a importância do louvor da igreja. Ele vai produzir transformação de vidas. Ele vai abrir o coração das pessoas para receber a palavra. Vai transformar vidas. Então, essa porta de Efraim é uma porta em que os músicos, o grupo regente, o grupo de adoração, vai clamar a Deus por uma adoração que precisa desembocar em vidas reais nas pessoas. Jesus foi muito claro quando ele falou para a mulher samaritana, em espírito e em verdade. Esse espírito não é E maiúsculo. Esse espírito, ele está falando contigo, comigo, é minúsculo. É a tua pessoa que tem que ser verdadeira e não emocionalmente comprometida, sem realidades práticas no dia a dia. Então é em espírito, é você que vai viver esses valores. Isso é que ele está dizendo para a mulher samaritana. Muito bem. Então a porta de Efraim, duplamente frutífera, o louvor, vai produzir muitos frutos do Espírito Santo, vai derramar dons. O Espírito Santo nas pessoas trazem grandes resultados na vida das pessoas. A porta velha, versículo 39. No versículo 39 é a porta velha. Lágrimas, experiências são muito importantes na vida das pessoas. Mas a gente tem que ter o cuidado para não enrijecer a tua experiência. Eu conheço irmãos amados que pararam nas suas experiências, pararam no seu passado, pararam. Então essa porta velha tem que ser altamente examinada. Tudo que vem de novo ele não aceita. Tudo que é uma coisa diferente, a pessoa não aceita. Isso é uma coisa tremenda, gente, tremenda na vida das pessoas. Se vem um curso de teologia para mim, eu faço, tem coisa nova para mim. Eu já fiz vários, chega, não vou fazer mais. Não é essa, não é isso não, meus irmãos. Faça o curso de teologia, venha para a escola dominical. É o dia do Senhor, dia de domingo, tem que estar abarrotado as escolas dominicais. Tanta coisa que nós temos para ensinar. E venham para o culto, sem que o nosso louvor fique esperando os irmãos chegarem. Toda vez que eu venho subindo essa escada, eu digo, misericórdia. O pessoal não prioriza o momento que vão receber bênção sobre bênção, que vai extravasar a unção do Espírito Santo na vida deles. Chegam aqui tarde, retarda-se cultos. Isso em todas as igrejas, meu irmão. Há uma dissociação entre a importância do louvor e a importância da pregação. Não, ambas se completam. Está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. A história da igreja mostra isso. As igrejas coreanas demonstram isso. Um louvor contagiante, exultante, alegre, em que as pessoas choram
que a emoção verdadeiramente faz com que o Espírito Santo produza mudança na vida deles. Muito bem, meus irmãos, então, na Porta Velha, sabemos da importância das nossas raízes, do nosso legado, mas nós precisamos aprender mais. A palavra de Deus fala para nós que na eternidade, de eternidade a eternidade, milhões e milhões e milhões e bilhões de anos, nós vamos estar lá, sabe o que? Aprendendo mais de Deus. Deus é inesgotável. Imagine daqui a 1 trilhão tu tá, meu Deus, eu não sabia que Deus tinha isso, eu não sabia. Eu digo, eu também não sabia. Eu vou estar lá do lado de você. Eu vou dizer, eu também não sabia. A cada dia ou a cada momento, eu não sei, você vai ter surpresa com Deus. Ele é inextinguível. Certo, meus irmãos? É importante nós sabermos. E aqui às vezes a gente se acomoda e vai atrapalhar o louvor da igreja. Vai atrapalhar a vida ministerial dos outros. Então, todo momento que eu posso aprender, com toda humildade, eu estou sentado aprendendo. Faço questão. Vai, qualquer pessoa, vai, fez um curso, traz, eu quero, eu preciso, eu necessito. Porta do peixe, o peixe é falado 2 vezes na Bíblia, Lucas capítulo 5, jogai as redes. Olha o louvor da igreja jogando as redes. Jogue as redes sobre a tua palavra, Senhor. Nós vamos jogar a rede, porque nós passamos a noite toda, não pescamos nada. Mas aí quando vem um louvorzão da igreja, as pessoas vêm aceitar Jesus, ou o irmão sai cheio do Espírito Santo e vai contaminar as pessoas lá fora. E a segunda vez que fala de peixe, falando da porta do peixe, fala o seguinte: Pedro, tu me amas? Depois que Jesus, não pescaram nada, não, passamos a noite toda, jogue a rede do lado direito. Irmão, pescaram 153 peixes, cada um maior do que o outro. E nessa passagem Jesus diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. O louvor apacenta. O louvor dá uma paz interior muito grande para as pessoas. Você elimina as coisas erradas e tu vai render muito mais para as vidas lá fora, para a tua casa, para as pessoas que tu está discipulando, tu está evangelizando. Porta dos peixes. A porta dos peixes significa que o louvor é responsável diretamente pelo crescimento numérico da igreja. Numérico, eu vejo uma das coisas das células ter dificuldade, é o louvor. Sinceramente falando, o louvor nas células é uma coisa muito mecânica, está atrapalhando a multiplicação da célula. As minhas células se multiplicam bastante. Olha que eu, com toda humildade, eu não tenho dificuldade, de 6 meses já está multiplicando, já tem quantidades boas, certo? Eu faço essa observação. Esse grande investimento na música, da valorização da música, é um grande instrumento de Deus. E olha, eu já vou falar uma coisa importante, como um grande instrumento de Deus, o que Lúcifer quer fazer. Já vou falar, quando tu passar por essa porta, Deus vai dizer, olha, cuidado com ele. Já vamos falar. Então daí, para Deus, o louvor, o grupo de louvor da igreja, tem que receber também parte desses dízimos. Está aqui, está escrito, eu digo. Nós não temos hoje mais condições. O louvor vai crescer para a gente ajudar também. Não só aqui, como nos bairros, gente que não tem a mínima condição está lá louvando. Qual é a ajuda que nós damos, gente? Aqui fala para dar. Aqui está falando levitas, pastores, sacerdotes, são sacerdotes. E o grupo do louvor e os porteiros. Os porteiros, naquela época, sabe que a China, ela teve 3 grandes invasões. Pastor, o muro da China é visto da lua. Porteiros foram comprados, subornaram os porteiros, entraram e fizeram lá na China tremendamente. O que fizeram com a China não está escrito, gente.
3 invasões pelos porteiros. Torre de Hanel. Hanel significa misericórdia e graça. Vocês têm que dizer: Senhor, eu estou aqui. É um ministério dificílimo, é um ministério altamente complicado, mas pela tua bondade e misericórdia eu estou aqui. É um ministério muito perseguido, é o ministério que Lúcifer mais persegue, os pastores e grupo de louvor. É um ministério cheio de tensões. Quem é do ministério deve estar sofrendo, como nós também temos, cheio de batalhas espirituais tremendas. Esse ministério, continuamente eles são afligidos. Então você tem que todo dia dizer para Deus: Senhor, mas eu estou no louvor da igreja, não por mim, conhecendo as batalhas, mas pela tua grande graça e misericórdia de mim. É dependente de Deus totalmente, esse ministério de louvor. É impressionante, segundo Neemias. Então, Lúcifer quebra a cara, mas ele vai estar o tempo todo querendo fustigar vaidade, botando vaidade no pessoal que está cantando, na música, no regente, querendo fazer confusão no ministério, fazendo divisão no ministério. É dificílimo, mas a graça, confie na graça e na misericórdia de Deus. 10º lugar, pararam na torre do 100, verso 39. Pararam na torre do 100. O que significa isso? A torre do 100. Isaac semeou a 100 por 1. Prosperidade, gente, crescimento, bênção que o ministério do louvor vai jogar de prosperidade para a igreja, crescimento. A palavra do semeador também significa as 30, a 60, a 100 por 1. É o mesmo significado. A torre dos 100. Você pode reivindicar diante de Deus: Senhor, eu quero prosperar. Louvor da Maranata. Senhor, eu quero prosperar. Está escrito na tua palavra. A gente, Deus não dá porque tu nunca quis saber o que é isso. Tu não sabe, tu não vai pedir. Como é que tu vai pedir o que tu não sabe? Senhor, está escrito na tua palavra. Eu quero prosperar. Eu quero que os irmãos prosperem quando eu cantar para ti. Olha que coisa maravilhosa. Então tem um significado, não é, de frutificação, essa torre. Então os cânticos da Bíblia, os salmos, tudo que você canta é a boa semente que você está plantando também na vida dos irmãos. A 11ª porta, que eles pararam, a porta do gado, também está no verso 39. O gado significa que o Senhor é quem conduz. Ele é a vara e o cajado. Ele é o divino pastor. Então te coloca na presença dele, meu irmão. Às vezes nós não sabemos orar como convém. A Bíblia fala, orar na palavra. Nós não sabemos clamar a Deus, né? E o louvor, ele vai fazer, gado quer dizer rebanho. O louvor vai induzir o povo de Deus a cantar como eles estavam cantando lá, um só rebanho. Um só rebanho. Olha que coisa maravilhosa. O louvor que um só rebanho canta, exulta, porta do gado. E finalmente, porta da guarda, porta da fiscalização, do exame, da análise interior. Examinemos nossas vidas, gente. Mais uma vez, essa última porta. Examine se você pode estar na presença de Deus esse domingo. Você pode estar na presença de Deus? Você confessou os pecados, que Ele é fiel e justo para perdoar, para purificar? Às vezes você veio cantar e não fez isso, não acrescentou, não adorou, não santificou ninguém, não santificou os irmãos. Olha a responsabilidade, a importância do louvor da igreja, do nosso louvor, do louvor dos pastores,
no louvor da tua família, da tua casa. Então, meu irmão, louvor é vida. Amós, para terminar, eu vou concluir com 3 frases. Amós disse o seguinte, Amós 6,5: o que vocês cantam para mim? Olha Amós falando, Deus falando através do profeta Amós. Vocês estão cantando para mim à toa. Eita, meus irmãos, quantas igrejas, quantos irmãos estão cantando à toa para Deus? Vocês cantam e eu não tiro proveito de nada, e vocês não me alegram, e vocês nada me acrescentam. Deus reclamando em Amós capítulo 6, de que adianta tanto instrumento musical que Davi deixou para vocês? Vocês não me agradam. Para nós é muito importante isso aí, meus irmãos. Então Deus diz em algumas outras versões que eu estive vendo: afasta de mim a música de vocês, falando conosco. Conclusão: 4 coisas que nós precisamos sintetizar bem, priorizamos na música. Deus é que nos alegra, gente. Deus é que nos alegra. Verso 43: alegria procede de Deus. Ela que vai contagiar o grupo de louvor da igreja e vai extravasar para cima da... É Deus, é Deus. Quando tu passa por essas portas, a integração do louvor, todo o rebanho participando do louvor, unidos, a unidade, coeso, com dedicação a Deus através da música. Terceiro, verso 43, contagiante. O louvor da igreja tem que ser contagiante. O teu louvor em casa tem que ser contagiante. A tua vida tem que expressar o que teus lábios estão cantando. Tem que ser real, teus lábios cantando, porque Deus vê muito mais o que teu coração, do que o que tu sai dos teus lábios. O que sai dos teus lábios será um grande importante para Deus, de grande importância, se tiver coerência com a tua vida. Isso é muito importante, gente. Para isso nós temos uma grande arma. Confesse teus pecados no dia a dia para Deus, e antes do louvor, tenham confissão que o sangue de Jesus limpa e purifica nossos pecados. Em 4º lugar, o louvor abundante, exultante, jubiloso, traz dízimo para a igreja. Verso 44 e 47, vai fazer com que os irmãos se toquem a dizimar e ofertar para a igreja. O louvor. Verso 44, 47 e 45, farão com que os irmãos tenham mudanças de vida e sejam mais zelosos e cuidadosos com a casa de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Quanta responsabilidade para toda a igreja, porque o ministério de louvor ele não se resume simplesmente às pessoas que compõem a equipe de música da igreja, mas quando nós nos reunimos para adorar o Senhor e cantamos ao Senhor, todos nós fazemos parte disso. E existe uma canção bem antiga, que quando eu era criança, eu ouvi essa canção, e que ela tem muito significado para todo mundo, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e a gente queria cantar junto com a igreja. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho
já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o teu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora para sempre conosco. Amém.